O Programa Nacional de Redução de Danos é uma iniciativa de sistematizar, de formular e de disseminar o que a Renfa entende enquanto cuidado feminista de proibicionista. A ideia também, né, é de nos cuidarmos primeiro, né, para que a gente possa espalhar isso como uma técnica, como estratégia, né, como forma de cuidado de modo mais geral, né, para os territórios onde a gente vive, para os espaços políticos que a gente ocupa, né, e aí levar isso como marca nossa. Como é que a gente permanece viva e cria estratégias de resiliência a todas as violências que a guerra às drogas, mas também como o capital como um todo, nos afeta, e como é que a gente pensa formas de estar juntas nesse lugar do bem viver, né, desses princípios da redução de danos, de promover autonomia, protagonismo, cuidado, e a partir desse acolhimento a gente provoca espaços que fortaleçam a tomada de consciência e que a gente deixe de ser vítima desse sistema da guerra às drogas e passa então a ser agente transformadora do mundo, que constrói serviços, que faz ações. Inclusive a gente tem um monte de ação legal, né? Exatamente, várias ações, né, que a gente culmina essa parte do projeto agora no mês de março, né, que é um mês muito importante para nós, né, em termos do que são as nossas lutas, do que é o próprio feminismo, né, e do que a gente entende como esse feminismo antiproibicionista. E foi muito interessante, assim, as ações que a gente conseguiu desenvolver com rodas de conversa, que aconteceu com a população LGBT em Fortaleza, né? Outra roda de conversa que também aconteceu em Fortaleza com pessoas sobreviventes do cárcere, mulheres, né? Além disso, a gente teve uma oficina de fitoterápicos também em Fortaleza, que foi muito, muito interessante. As mulheres saíram energizadas, querendo levar isso, né, para os seus territórios, chamando a gente para chegar lá. Então, eu acho que foi muito fortalecedor mesmo, que a gente entende como sendo ativismo político, do que é o que a gente quer produzir para a nossa sociedade. Além dessas ações em Fortaleza, a gente fez ação de colagem de lã, intervenção também em Recife, a gente teve oficina de sabão, agroecologia no sul da Bahia. Tivemos ação de campo, né, de acolhimento e distribuição de kits de cuidado para pessoas que, inclusive, em especial mulheres, né, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Teve também oficina na Casa Renfa, né, em Salvador, com grafite. Então, teve crianças também fazendo grafite, que é essa iniciativa de ter uma brinquedoteca, de acolher mães e crianças, de pensar essa construção desse serviço, né, tão importante para a redução de danos, né, enquanto um ponto de cuidado, enquanto um equipamento, né, vinculado ao governo. E aí a gente entende quanto que são a partir de ações como essas que a gente vai, então, colocando de fato os nossos princípios e aprendendo na prática como é que a gente se organiza e como é que a gente fala dos projetos que a gente vem construindo, né? Então, além dessas ações de campo e de roda de conversa e de articulação, a gente tem também feito processos de intercâmbio, né? Então, a gente entendendo que somos uma rede nacional e que temos aí 13, 15, varia um pouco, né, nessa organização dos núcleos, mas que a gente precisa, então, ter essa possibilidade e fortalecer esses encontros presenciais regionais. Já tivemos, na verdade, encontro entre São Paulo e Santa Catarina, pela proximidade de ser Sul e Sudeste, mas também por ter uma atuação muito forte na frente pelo desencarceramento. Vamos ter o encontro de Pernambuco e Salvador, que tem aí a Casa Renfa e tem a escola como esses dois equipamentos de referência para pensar a redução de danos para a população em situação de vulnerabilidade dentro desse lugar do serviço. Vamos ter um intercâmbio também do Distrito Federal e do Sul da Bahia, que tem uma atuação aí com a agroecologia, mas também tem esse debate com os profissionais do sexo e com as mulheres trans e travestis. Vamos ter também um encontro de Alagoas, Cariri e Fortaleza. Então, esses momentos de intercâmbio são muito fortalecedores para a gente formular a nossa política e para poder incidir e aprender umas com as outras quais foram as estratégias, as boas práticas e como é que a gente pode fazer com que essa tecnologia seja disseminada na rede, mas também no nosso campo de direitos humanos e da política de drogas. Porque para além da nossa atuação enquanto RIMPA, enquanto ativistas, né, a gente também está em outros espaços, né? Então a gente está nas escolas, a gente está em serviços que são de saúde, que são de assistência. Então é como se essas estratégias, essas técnicas, esses modos que a gente tem de manter a vida, de garantir a vida,
elas se espraiam da RINFA para esses outros lugares onde a gente se encontra, né? Uma das integrantes da RINFA do Rio de Janeiro trouxe para nós, em um dos momentos de formação sobre redução de danos, como ela levava técnicas que são essa de justiça restaurativa para a escola e como ela diz que aprende sobre isso dentro da RINFA, né? Então, eu acredito que a redução de danos que a gente quer produzir com o programa diz respeito também a essa coisa que extrapola nós, enquanto RINFA, porque é o que a gente quer produzir para o mundo, né? E, Jair, nesse ano a gente faz 10 anos, né? Então é o momento da gente falar dessas tecnologias, da gente compartilhar, da gente curtir. Então, vem com a gente que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para formular e para a gente celebrar juntas também, né? Mostrando resultados, né, gente? Porque é isso, a gente está aqui numa rede de feministas antiproibicionistas vivas há 10 anos, né? Então a gente está realmente mostrando que existem metodologias que são válidas para o que a gente precisa, que é viver bem, né? Bem,